Olá, o programa Academia já está no ar e hoje vamos falar sobre o direito dos animais. Será que a legislação vigente é suficiente para protegê-los? A discussão de agora é sobre um novo olhar para esse cenário jurídico e social. É o que propõe a tese do doutor em bioética Arthur Henrique de Pontes Regis. Fundamentos para um status jurídico para os animais não humanos. Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de doutor em bioética pelo Programa de Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília, sob orientação do professor Dr. Gabriele Cornelli. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. É o que diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Além da declaração, existem no mundo inteiro vários documentos que, em pleno século XXI, procuram regular o comércio e a exploração de animais. No Brasil, as leis vigentes estão prontas para absorver essas alterações. Quais os reflexos em uma sociedade que tem animais de estimação, ao mesmo tempo que utiliza diferentes seres vivos na prática científica e na produção em larga escala para consumo? O nosso país está preparado para a mudança? É o debate que você vai ver agora no programa Academia. Para debater esse assunto com a gente, participam do programa o doutor em Direito José Geraldo de Souza Júnior e o doutor em Sociologia Ulisses Borges de Rezende. Bom, agradeço a presença dos senhores aqui no Academia para a gente fazer essa discussão que acredito que vai ser muito interessante. E eu já peço ao doutor Arthur que faça uma exposição inicial para que o espectador possa conhecer inicialmente o assunto que nós vamos tratar aqui pela próxima meia hora, já que os nossos convidados já conhecem esse assunto. Então, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Olá, inicialmente eu agradeço o convite da TV Justiça para estar aqui debatendo, divulgando, aprendendo sobre a questão do direito animal. A minha tese, a minha pesquisa foi relacionada ao direito animal, mas, sobretudo, tentar procurar dentro do ordenamento jurídico elementos, e esse elemento deveria estar presente no ordenamento jurídico brasileiro, que justificassem, que serviriam como fonte para fundamentar a alteração da situação jurídica dos animais que, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico ainda recebem um valor meramente instrumental, seja no caput do artigo 225 da Constituição Federal ou no artigo 82 do Código Civil como bens semoventes, para que deixem de ser considerados coisas e tenham um novo status, um novo significado dentro do nosso ordenamento jurídico. Afinal, estamos falando de uma vida, estamos falando de organismos sencientes, organismos que estão conscientes do que acontece ao seu redor, expressam sentimentos de angústia, felicidade, prazer, medo. Então, essa é uma discussão que vem crescendo cada vez mais na academia. Por exemplo, em 2019, pela primeira vez, a Universidade de Brasília ofertou a disciplina Mobilização Pública e Direito Animal. Da mesma forma, houve cursos de Direito Animal na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. Então, dentro desse contexto, eu fiz uma pesquisa exploratória no ordenamento jurídico brasileiro, buscando uma justificativa para alterar esse enquadramento jurídico, passando por uma busca e uma leitura da relação histórica dos animais com os seres humanos, de quais grupos recebem uma proteção especial do nosso texto constitucional e quais seriam a situação atual dos animais no nosso Congresso Nacional, a quem cabe propor as alterações legislativas, finalizando com a proposta do fundamento, do argumento da vulnerabilidade como elemento modificador da situação jurídica dos animais no nosso ordenamento jurídico. Doutor, na prática, o que precisa acontecer? Vamos tentar explicar isso para o nosso espectador. O que precisa acontecer para que a gente possa ter esse novo olhar, né?
e também ter esse novo tratamento, até do ponto de vista jurídico, para os animais? Olha, eu acredito que toda a alteração social, ela perpassa obrigatoriamente pela educação, perpassa pelo entendimento, pelo sentimento de alteridade. Então, o que precisa ocorrer é modificação no seio da sociedade, mas também alteração legislativa. Por exemplo, não pode ocorrer jamais alguém que possui um animal de estimação e esse animal de estimação é abandonado porque a pessoa vai se mudar ou porque supostamente não tem mais tempo para aquele animal. Ou como ocorreu recentemente, onde um animalzinho sofreu danos porque na companhia aérea ele é despachado como se fosse carga, como se fosse um mero objeto. Não, é um ser vivo. É um ser vivo que é senciente, é um ser vivo que merece a nossa proteção, merece o nosso cuidado. Bom, então vamos começar já uma primeira rodada de perguntas. Eu começo com o professor José Geraldo. Seja muito bem-vindo. Faça uma questão, por favor, do Arthur. Então, primeiro cumprimentar o nosso âncora e o doutor Arthur Regis, que fez a sua exposição, e o doutor Ulisses Borges de Rezende, que comigo aqui dividem esta sessão da academia, né? Bom, pela exposição do Arthur, vimos que este tema ganha um relevo marcante, extraordinário, por duas razões. A primeira, porque interpela o nosso sistema normativo, reenquadrando o lugar do animal que se desloca da condição de objeto para a condição senciente, ser vivo, portanto, sujeito de direito, né? A segunda, porque interpela a própria civilização, do ponto de vista da concepção que a gente tem de natureza, de sociedade, né? Vimos que na outorga do Oscar há dias, o premiado, no seu discurso, fez questão de inserir a consideração que se deve à natureza e aos animais, né? Então, a minha questão é ligada a esse deslocamento. Na universidade, temos trabalhado esse tema sob a perspectiva de discutir as interseccionalidades, né? O Congresso acabou de editar uma norma que considera o animal senciente, portanto, ser vivo, né? Em toda parte há movimentos nesse sentido. Mas mencionou a questão dos animais de estimação, dos animais de entretenimento, né? Como é que nós podemos considerar o relevo a que se atribui a esse processo, levando em conta que a condição de ser vivo discute elementos como nova categorização dos sujeitos de direito, das condições sociais e políticas que envolvem a consideração desse tema, né? Como é que a gente entra, para lembrar Dworkin, na consideração a sério do problema dos animais como um novo tema filosófico, sociológico e jurídico? Muito obrigado pela pergunta, professor. A relação dos animais com os seres humanos, ele é desde a hora dos tempos, seja alimentação, seja produção de roupas. Mais recentemente, nós temos uma série de outros elementos, como cão-guia, cão farejador, o próprio animal de estimação. E essa relação, ela é tão profunda que ela se expressa na literatura, se expressa na cultura humana, desde os tempos antigos, desde os registros rupestres em cavernas, a uma série de obras, como, por exemplo, a Metamorfose, como, por exemplo, nas fábulas de Esopo, Moby Dick, a obra do grande Ariano Suassuna, há uma série de elementos. Esta transformação, ela vem ocorrendo em vários meios, em várias perspectivas. Na perspectiva social, por exemplo, já há
um maior cuidado da população, já denúncias quando há maus tratos. A população já não aceita que animais sejam abandonados, que animais sejam maltratados. Há uma série de pessoas que dedicam sua vida a serem protetoras dos animais. Na área acadêmica, por exemplo, nós temos a consolidação e a expansão do direito animal, algumas vezes nomeado de direito dos animais ou direitos animais, com a sua separação, o seu desmembramento do direito ambiental, embora haja convergências. E no campo também legislativo, professor, nós temos, por exemplo, em tramitação avançada, votado já no Senado o PL 27, Animal Não é Coisa, no qual retira exatamente os animais dessa condição de mero objeto. O projeto de lei teve uma alteração no Senado e ele retorna para a votação na Câmara dos Deputados. Mas esperamos, o mais breve possível, a sua aprovação. Perfeito. E eu já vou pedir uma questão aqui ao doutor Ulisses. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande participar desse debate. Parabenizo o doutor Arthur Henrique pelo seu trabalho. Queria também dizer a minha satisfação de estar aqui com o professor José Geraldo, que eu tenho grande admiração de longa data. Tá? E, Arthur, o que eu vejo nessa questão é que os institutos jurídicos, eles são forjados ao longo do tempo. Eles não nascem assim de uma hora para outra. Tá? E, então, assim, às vezes demanda anos, décadas, para que haja um avanço significativo. Agora, como dizia Norbert Elias, né, a história destila um sentido. A impressão que a gente fica é que esse tema ele veio para ficar. O que o senhor acha? Muito obrigado pela pergunta, professor. Esse tema ele faz parte da própria evolução e percepção do ser humano da sua realidade. Eu também interpreto o direito como um instrumento, uma ferramenta humana em constante transformação. Por exemplo, não havia que se discutir ou que existir uma lei sobre proibição à prática da clonagem há 50 anos atrás, porque sequer essa prática científica ela era possível, ela existia no mundo real. Essa é uma temática que vem ganhando cada vez mais relevância, até porque a proteção do animal, a proteção deste vulnerável, ela também reflete na proteção do próprio ser humano, daqueles grupos que são mais vulneráveis. É exatamente o reconhecimento de que grupos, indivíduos, seres vivos mais vulneráveis, eles não podem e não devem ser explorados por aqueles que detêm maior poder, seja esse poder econômico, seja esse poder político ou de qualquer natureza. E há outras disciplinas que contribuem, há outros ramos que contribuem para essa consolidação. A bioética é uma delas, o direito achado na rua é outra vertente que contribui com o desenvolvimento do direito animal. Então, professor, eu coaduno com a sua opinião de que é um ramo do direito que ele não é passageiro, ele é efêmero. Essa visão antropocêntrica, ela já vem sendo superada, e superada inclusive em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e ela faz parte da própria evolução do ser humano neste planeta, nesta nave espacial que estamos. Eu quero fazer uma provocação para todos os senhores aqui, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco, eu peço licença. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Academia. Fique conosco, até já. Estamos de volta com o programa Academia. Para você entender, hoje estamos falando sobre os direitos dos animais. Será que a legislação vigente é suficiente para protegê-los? A conversa aqui é sobre um novo olhar para esse cenário jurídico e social. A tese é do doutor em bioética Arthur Henrique de Pontes Regis.
Estão aqui com a gente debatendo o doutor em Direito José Geraldo de Souza Júnior e o doutor em Sociologia Ulisses Borges de Rezende. Bom, no bloco anterior eu disse que faria uma provocação e a minha provocação é a seguinte: será que a gente não demorou demais e por que a gente demorou tanto para levar esse assunto a sério? Tirar o animal dessa coisificação e levar a sério essa discussão de trazer os animais e o direito dos animais para um novo patamar. O que será que andou acontecendo aí durante tanto tempo, já que essa relação, né, histórica dos animais com o homem, enfim. Eu queria a sua opinião primeiro. Então, a provocação importante se liga ao que eu havia levantado antes, que é a forma como no histórico social se dividiu o homem e a natureza. Cindidos, desnaturalizando a natureza, desumanizando a natureza, desumanizando o homem, desnaturalizando o homem, né? Hoje, tudo caminha na direção da cisão. Movimentos filosóficos, ele se referiu, por exemplo, aos esforços da bioética e da Unesco de construir um paradigma de reconhecimento dos direitos animais. O Papa Francisco, na Laudato Si, tenta recuperar essa relação. E, por toda parte, há uma convergência nessa direção. Por exemplo, na medida em que países têm construído patamares constitucionais para definir a natureza como um sujeito de direito, a Pachamama do constitucionalismo latino-americano ou do constitucionalismo achado na rua, para se referir ao programa da UNB, que está acolhendo nesse momento, epistemologicamente, esses referenciais de reinserção dos temas. Por exemplo, hoje, o programa não tem uma data fixa, mas nesse momento estamos instalando um núcleo de estudo dos direitos animais na UNB para discutir essas questões. Então, eu diria que esse debate tem movido iniciativas formidáveis, reconhecer rios como sujeitos de direito, florestas como sujeitos de direito, e os animais como seres vivos, sencientes, ele disse, que sentem, sofrem, amam, né? E que têm uma racionalidade ainda a aferir em que alcance, e que faz parte do temário desta questão que nos mobiliza hoje aqui no seu programa. Perfeito. Por favor, doutor Ulisses, qual a sua visão sobre isso? Bom, o que eu acho que a sociedade ela vai mudando paulatinamente, né? Em relação ao direito, você tem aqui no Brasil a perspectiva da norma que ela tem eficácia e aplicabilidade e a norma que tem um aspecto meramente formal. Só que as coisas elas avançam e paulatinamente vão tomando uma dimensão mais abrangente. No que diz respeito à personalidade jurídica dos animais, a própria Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco, ela já fala claramente, é direito do animal. Portanto, você já tem ali uma subjetividade, já tem um sujeito de direito, efetivamente. E é a norma jurídica interna, como um tratado ratificado pelo Brasil, tá certo? Só que hoje essa mudança, ela está nas pessoas. Na verdade, a mudança, ela vem no meio social. E aí eu acho que tem uma outra provocação mais profunda, que é como lidar com aquelas pessoas que, nessa mudança, ainda não se sensibilizaram tanto para ela. Tal qual, na UNB, nós tivemos lá uma tese de doutorado na Sociologia, que era como tratar os brancos racistas. Essa era a tese, né? Então, assim, é uma temática em relação ao racismo, onde a própria Constituição criminaliza o racismo, mas o fato é que a sociedade ainda ela precisa ser tratada. Então, nesse tema dos animais, é inegável. Eu percebo que antes nós éramos tratados como café com leite, digamos assim, né? Quando chegávamos no Congresso Nacional, eu presidi a primeira comissão de defesa dos direitos dos animais do Conselho Federal da OAB, as pessoas até, assim, sem jeito, ficavam escondendo o riso, né? Como assim, direitos dos animais? Ficava, né? Aquela coisa assim meio que... Exatamente. Hoje não. Hoje nós estamos já na agenda nacional com essa temática. Agora, tenho que me preocupar, e aí trago isso para o debate, né, para que não haja o inverso, a discriminação e o maltratamento, porque tem um peso cultural muito forte.
Quando eu era garoto no Rio de Janeiro, eu vi gente que pegava gato, enrolava, jogava no fio, deixava pendurado lá e ninguém falava nada, tá certo? Hoje isso não seria tolerado. Então há uma mudança na sociedade. Agora, é necessário que essa mudança seja feita com a mesma leveza que a proteção aos animais precisa também ganhar consistência jurídica, né? Que passa pelo que o doutor Arthur disse com toda a propriedade, pela educação. Então tem uma questão social agora envolvida, né, doutor Arthur? Qual é a sua visão sobre isso? Obrigado pela provocação. É sempre uma tarefa inglória falar depois dos professores. Eu vou subverter um pouco apenas a minha fala. A pergunta do programa é: será que a legislação é suficiente? Veja, a Constituição de 88, pela primeira vez, se preocupa com o meio ambiente. A própria Constituição de 88 veda as práticas cruéis. 10 anos depois, a Lei dos Crimes Ambientais veda também os maus-tratos. Então, nós já temos normas protetivas, nós já avançamos consideravelmente, mas ainda há muito que avançar. Como o professor José Geraldo disse, já há outros países que já suplantaram essa discussão e os animais já não são mais considerados coisas. No Congresso Nacional há essa tramitação, esta demora em tramitação no Congresso Nacional, infelizmente, ela não reflete o anseio temporal da sociedade, mas eu percebo, assim como professor, que nós estamos avançando enquanto sociedade, enquanto ordenamento jurídico. Nós temos decisões externas reconhecendo um rio como um sujeito de direito, lembrando que a construção do sujeito de direito é uma construção abstrata. Então não há óbice para considerar um animal. A gente considera, inclusive, uma autarquia. Ora, concreto, cimento e, por que não, um ser vivo? Então, há outros exemplos de países, os animais não são mais considerados coisas, rios possuem personalidade jurídica, a própria mãe natureza, como um todo, possui essa condição e nós estamos num processo de evolução. Não tão rápido como gostaríamos, mas estamos caminhando, entendo que estamos evoluindo enquanto sociedade, não podemos deixar que esses avanços retrocedam. Por exemplo, a gente acompanha no Congresso Nacional que muitas vezes é inserido dentro de um projeto de lei liberação da caça, alguma prática que vá ferir, que vá maltratar os animais. Isso não pode ser permitido na área da experimentação animal, onde ainda hoje, infelizmente, animais são utilizados, mas já se trabalha com prática com uma série de possibilidades de substituição, inclusive um dos nortes que regem a Lei Arouca, e assim nós vamos caminhando, nós vamos alterando a nossa sociedade. Mais uma vez, veja, hoje em dia, possivelmente nenhum cidadão ficará inerte ao ver um cão, um gato, ver um cavalo ser maltratado na rua. E isso reflete, sim, nas redes sociais, porque as políticas públicas demoram um pouco. Por conta de todos esses fatores, por conta do elemento que o professor Ulisses falou, nós temos uma declaração de um congressista de alguns anos atrás, que ele disse que não há políticas públicas para os animais no Congresso Nacional porque o tema não era levado a sério. E veja que é um tema de extrema relevância, em todos os sentidos. Social, sanitário, matéria de direito constitucional, tem, se for um animal de estimação, tem um elemento também afetivo. Hoje em dia, o que é que se está trabalhando? Com a possibilidade de permitir que aqueles donos de animais, aqueles tutores, aqueles que possuem um animal, pouco importando qual a terminologia utilizada, levem, lógico, respeitadas determinadas condições, levem ao hospital, porque eles facilitam, eles promovem a recuperação destes pacientes. Animais que trabalham conjuntamente com a equipe de saúde na questão da parte da fisioterapia, da
recuperação ou do desenvolvimento de determinadas capacidades daquele indivíduo. Então veja como o tema está diretamente relacionado também com os seres humanos, que teima em se excluir da natureza, tanto que nós nomeamos os seres humanos e os animais. Não, são todos os animais. Nós precisamos romper ainda mais essa nossa tradição antropocêntrica, essa nossa vontade de dominar e artificializar a natureza e realmente incorporarmos a natureza, termos a consciência de que o planeta é um só e tudo, seja ser vivo, seja o meio que o cerca, está interrelacionado. Veja, por exemplo, o caso das enchentes recentes no Brasil, onde elas ocorrem porque, além do alto índice de chuvas, os rios foram pavimentados. É curioso como, nas últimas décadas, a gente tem visto, como o senhor falou, uma própria movimentação social, né? Tudo ficou muito em decorrência dos animais. A gente tem até a própria nomenclatura, né? Como se diz, o dono do animal. Não, ele é um tutor, né? Tutores que se separam, já existe a guarda compartilhada do animalzinho, né? Do cachorrinho, do gatinho. Quer dizer, existe mesmo uma movimentação social, como o senhor disse, para a gente ir avançando nesse sentido. E aí, só para lembrar o espectador, hoje qual é a situação jurídica dos animais no Brasil? Hoje, os animais no Brasil, pela nossa legislação, tanto pelo caput do artigo 225 da Constituição Federal, quanto pelo artigo 82 do Código Civil, eles são interpretados como bens semoventes, como bens de uso da presente e das futuras gerações, numa visão ainda antropocêntrica. Mas essa visão tende, esse enquadramento tende a, nos próximos anos, sofrer uma alteração, uma evolução por parte do Poder Legislativo, porque o Poder Judiciário já tem alterado essa interpretação, já tem expandido esta interpretação. Em qual sentido? Como bem foi citado, guarda compartilhada de animal de estimação, decisão do STJ reconhecendo que a natureza, que os outros seres vivos, que não os seres humanos, possuem também dignidade, decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a senciência animal. Então, tudo isso, juntamente com a nossa evolução social, com a nossa evolução cultural, é que fará com que cheguemos ao próximo patamar de entendimento dessa questão. Bom, que bom que a gente pode olhar para trás e ver que a gente está avançando, né? Que a gente está seguindo em frente. Doutor Arthur, muito obrigado por o senhor vir aqui trazer essa discussão tão importante, viu? Doutor Ulisses, muito obrigado também, professor José Geraldo, obrigado por vir aqui. O Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.